Vamos falar agora do funcionamento de um solenoide, uma válvula elétrica. Esse material aqui eu coloquei aí para vocês vão estar acompanhando ele. Toda válvula tem um êmbolo interno que é responsável por desviar o fluxo de óleo nas válvulas. Para que isso seja feito, é necessário movimentar o carretel no seu interior. Então, o que faz a mudança de uma posição de uma válvula? É o carretel. Dentro de todas as válvulas ela tem um carretel. Esse carretel ele é deslocado. Então, é assim que é feito a mudança de posição. Agora, como que é feito o deslocamento desse carretel? A gente tem os meios na válvula manual, né? A válvula alavanca, a válvula botão, pedal, etc. E a gente tem a válvula elétrica. Agora, como que a válvula elétrica faz o deslocamento desse carretel no interno de uma válvula? A gente vai ver que o solenoide. Um solenoide ele é um dispositivo elétrico que consiste basicamente de um induzido, uma carcaça C e uma bobina. A bobina é enrolada dentro da carcaça C. O carretel fica livre para se movimentar dentro da bobina. Então, a carcaça C, né, essa carcaça aqui, se você pegar qualquer válvula direcional, pegar uma bobina, aquela parte externa da bobina é a carcaça, aqui dentro aqui a gente vai ter a parte de um cobre, né, um cobrezinho enrolado por dentro dessa carcaça. E por dentro ainda a gente vai ter um induzido, que é a parte que faz o deslocamento quando essa bobina é energizada. Quando ela é energizada, cria um campo magnético aqui, esse induzido ele é atraído e entra para dentro da bobina. Como funciona um solenoide? Quando uma corrente elétrica passa pela bobina, gera-se um campo magnético. Este campo magnético atrai o induzido e empurra para dentro da bobina. Então, quando uma corrente elétrica passa pela bobina aqui, eu gero um campo magnético. Esse campo magnético atrai esse induzido e entra para dentro da bobina. Se você pegar uma bobina lá e tirar o conjunto solenoide e balançar de qualquer válvula, você vai ver que ali dentro tem um pino que ele fica balançando. Enquanto o induzido entra na bobina, ele fica em contato com o pino acionador e desloca o carretel da válvula direcional para uma posição extrema. Então, vamos ver aqui. Aqui, por dentro da válvula, ele tem um carretel. Isso aqui está simbolizando um carretel. É esse carretel que se desloca. Ele se desloca para poder mudar a posição. Aqui a gente tem a parte da bobina, né? Bobina externa. É o que a gente falou agora, ó, carcaça, a parte do cobre e o pino acionador. Esse aqui é o pino acionador. Então, quando a gente energiza a bobina, cria-se um campo magnético aqui. Esse pino acionador ele é atraído. Olha aqui embaixo aqui, ó. Ele é atraído. O que acontece quando ele é atraído? Ele entra para dentro da bobina. Ele é forçado a entrar para dentro da bobina quando ele é atraído. Então, quando ele entra para dentro da bobina, ele toca nesse cara aqui, ó, nesse pino acionador. Esse pino acionador ele fica solto, ele fica entre o induzido e entre o carretel da válvula. Então, quando corre aqui um campo magnético, o induzido é atraído, ele toca nesse pino acionador. O que o pino acionador faz? Toca aqui no êmbolo, no carretel aqui da válvula, toca no carretel e desloca ele de lugar. Então a gente consegue mudar a posição de uma válvula. Aqui a gente está fazendo apenas de um lado, né? Estamos imaginando uma bobina aqui. Ah, Silvério, como é que esse carretel volta para o lugar de novo? A gente falou no vídeo anterior da mola, né? Consequentemente, ele deslocando esse carretel aqui, ele vai estar comprimindo uma mola do outro lado, que do outro lado vai ter uma mola que ele vai estar comprimindo. Então, quando eu tiro a energia, a tensão aqui dessa bobina, esse induzido ele fica sem força, essa mola aqui pega e volta o carretel para a posição inicial, que é a posição normal dele. Então, a gente tem aqui um solenoide energizado. Então, o que faz esse deslocamento do carretel é a própria tensão elétrica aqui, ó, que cria esse campo magnético, desloca o induzido, toca no pino acionador e desloca o carretel. Eu não tenho aqui um fluido hidráulico que está deslocando esse carretel do lugar. Não, eu tenho só o induzido e o pino acionador que está deslocando o carretel. Às vezes alguns alunos podem achar que aqui é um piloto hidráulico que está deslocando, mas não é. A gente tem a válvula TN6 e a válvula TN10 que trabalham assim.
nos próximos vídeos a gente vai ver outras válvulas que não são acionadas assim. A gente até tem aqui uma orientação. As válvulas direcionais operadas por solenoide têm algumas limitações. Em alguns casos, a força dela não é suficiente para empurrar o carretel, que é o caso que eu falei. Somente a TN6 e a TN10 que tem força para empurrar o carretel. Como resultado, as válvulas direcionais que usam solenoide diretamente para deslocar o carretel são as do tamanho CTOP 3, que é a TN6, e a CTOP 5, que é a TN10. Já as outras válvulas maiores a gente não consegue força para deslocar esse carretel. Ah, Silvério, por que não tem força? Porque a vazão aumenta. Quando vocês ouvirem na área TN6, TN10, TN16, TN25, TN32, o que vai mudando? Vai aumentando a vazão da válvula. A quantidade de fluido que vai passar por unidade de tempo na válvula vai ser maior. Então, como eu tenho ali muita vazão, eu não vou ter força para poder empurrar esse carretel, para poder deslocar esse carretel. Quando eu tenho uma válvula maior, uma válvula TN16, por exemplo, que a vazão dela é muito maior, eu vou ter uma válvula TN6 para poder acionar deslocar o carretel da válvula maior. Olha só esse exemplo aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó, eu tenho uma válvula TN16. Essa válvula aqui é uma TN16. Tá vendo aqui dentro que o carretel dela, ó, tá certinho que o carretel dessa válvula. Esse carretel ele tem que se deslocar para poder mudar a posição. Aqui embaixo aqui eu tenho o B e o A, ó. Eu tenho que deslocar esse carretel para poder mudar a posição, ou jogar no B ou jogar no A. Mas como que eu vou deslocar esse carretel? Por solenoide? Não, porque essa válvula, a vazão dela é maior, então eu não consigo, não tenho força para deslocar esse carretel com um pino acionador, por exemplo, igual na válvula menor. O que a gente faz? A gente coloca aqui uma válvula TN6, essa válvula de cima aqui, ó, é uma válvula TN6, coloquei uma válvula duplo solenoide. O A e o B dessa válvula TN6 está interligado aqui na extremidade do carretel da válvula TN16, tá vendo? Ó, tem uma ligação aqui e uma ligação aqui. É o próprio óleo que vai deslocar esse carretel, que vai mudar a posição da válvula TN16. Então eu tenho uma válvula TN6 em cima de uma válvula TN16. Qual é o acionamento da válvula TN6? É uma válvula duplo solenoide. Agora, qual é o acionamento da válvula TN16? Ela é uma válvula duplo piloto. O que é duplo piloto? Eu preciso de óleo, eu preciso de uma pilotagem aqui do lado. Sempre quando eu falo piloto, é porque eu tenho uma linha de óleo entrando em algum lugar. Então eu preciso de uma pilotagem aqui para poder deslocar o carretel da minha válvula maior. Então tem uma TN6, acionamento duplo solenoide, acionando uma válvula TN16, que é uma válvula maior, duplo piloto. Sempre, às vezes na área você vai ver um conjunto de válvulas, uma em cima da outra. Às vezes, nossa, o que é isso? Para que está funcionando? Basicamente pode ser uma válvula só, você pode estar usando apenas uma, que é a TN16, a válvula maior, que você vai utilizar ela para, exemplo, acionar um cilindro que é muito grande. Esse cilindro tem um diâmetro maior, ele precisa de uma alta vazão ali para poder dar uma certa velocidade, aí você usa uma válvula maior. Mas o acionamento solenoide ele vai ser somente na TN10 e na TN5, na TN6, desculpa, na TN6 e na TN10, que vai ser o acionamento por solenoide. Passou daí, vai ser piloto. Vai chegar no caso, uma TN32, talvez eu precise de uma válvula TN10 para poder pilotar ela, porque ela é uma válvula muito grande. Às vezes a vazão ali do piloto ele tem que ser maior, já não pode ser mais uma TN6 para pilotar ela, tá joia? Então, a gente conseguiu aqui entender o funcionamento de um solenoide, como que funciona uma válvula solenoide. Se a gente olhar aqui nesse desenho, vocês vão ver que lá dentro tem uma mola, tá vendo? Aqui está o pino acionador, nesse ponto aqui está o pino acionador. Aqui por dentro da bobina eu tenho o induzido,
Tá vendo? Aqui está a carcaça, ó, da bobina. Então quando eu atuo, eu energizo, esse pino acionador e desloca esse carretel. Quando esse carretel é deslocado, ele comprime essa mola do lado de cá, ó. Então quando eu tiro a tensão aqui, essa mola de cá, o que ela faz? Ela centraliza a válvula de novo, coloca aqui na posição central. Então eu tenho uma válvula duplo solenoide centrada por mola. Beleza?